Bom, olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo da vida e obra de Leon Denis, dando sequência ao estudo agora da obra publicada por Gaston Luce, e hoje tendo a alegria de encerrar um capítulo que fala da última obra publicada por Leon Denis, capítulo intitulado O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Lembrando que a obra que nos serve aqui de referência, de estudo, é a publicada por Gaston Luce, chamada Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, Sua Vida, Sua Obra. Bom, se no estudo anterior nós falamos, de que Leon Denis aí sim se aposentou enquanto orador, fazendo depois de muitas e muitas palestras, a sua última lá no Congresso de 1925, agora nós falaremos da última obra escrita por Leon Denis. E a gente vai perceber que o fim da sua carreira de escritor, ela de certa forma coincide com o fim da sua encarnação. Mas aí já é um assunto um pouco mais para frente, é só para a gente já trabalhar essa ideia de que ele foi alguém que trabalhou até o último minuto da sua vida, se assim eu posso dizer, porque ele estava plenamente ativo quando aos 81 anos desencarna. E o Gaston vai começar então esse capítulo dizendo o seguinte, aqui para quem está no livro, a página 285, para quem está no PDF, página... Ninguém está com PDF, né? Mas a gente vai colocar na edição aí, Jonathan? Joinha, Jonathan? Joinha aí. Ele é tão tímido que nem joinha ele quer fazer, isso não vai aparecer. Mas na edição a gente vai colocar embaixo aí a página do PDF que abre o capítulo O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Disse ele então: como não tivesse oportunidade de falar tudo no Congresso, Leon Denis recomeçou imediatamente sua colaboração na Revista Espírita para dar aos experimentadores os mais prudentes e judiciosos conselhos em matéria de mediunidade. Bom, em coincidência falávamos disso agora, de que nem sempre a gente consegue numa palestra esgotar o assunto. Então a gente percebe que isso aqui aconteceu com Leon Denis no próprio Congresso de 1925, e ele decide então escrever algo a respeito na Revista Espírita, que de certa forma era lida por todos aqueles, creio, ou quase todos, daqueles que estavam presentes ali no Congresso de 25. E aí, no mês seguinte, voltou a se ocupar com um carinho particular de uma ideia que lhe era muito querida, desde sua iniciação na propaganda espírita. Seus artigos sobre o celtismo na Revista Espírita de Allan Kardec são de um interesse capital, já que o próprio codificador sobre isso também escreveu. Então é bom lembrar, eu acho que nós já falamos aqui em outros estudos, apenas da citação, que Kardec escreveu na Revista Espírita logo no primeiro ano, já que hoje, eu não sei qual foi o mês exatamente, mas hoje a gente tem publicado as 12 edições do mesmo ano numa única obra, A gente tem hoje essa possibilidade. E então, em 1858, no primeiro ano que Kardec publica a Revista Espírita, ele já fez questão de abordar, se não me falha a memória, foi em abril, uma coisa que pesquisar aí, Gabriel vai ver aqui, a gente confirma no estudo de hoje, sobre o espiritismo e o druidismo. E faz ali um belíssimo artigo, vamos assim chamar, trazendo as semelhanças entre as duas doutrinas. Então, creio que Leon Denis, que já trazia dentro de si essa paixão pelo druidismo, quando lê a Revista Espírita, talvez teve essa atenção ainda mais despertada para um assunto que foi pouco abordado, tanto na época dele, quanto depois nós tivemos poucos relatos e poucos escritos a partir do que Kardec nos deixou como um convite mesmo na Revista Espírita. E certa passagem de uma comunicação mediúnica anunciava a obra que estava ainda em gestação no pensamento do mestre. Disse então essa comunicação mediúnica: chegamos a uma nova fase da evolução humana, pois há fases na história, como na vida dos mundos e dos indivíduos. Todavia, em cada raça e em cada país dormita a centelha divina
que se revela e reaparece sob a forma de tradições. Entre nós, a tradição remonta aos celtas, e é ela quem salvará o país. Então, uma afirmação realmente forte, né, que vem trazer assim um chamado mesmo para Leon Denis. Abril, né? Realmente, Kardec vai trazer em abril de 1858 esse artigo sobre o espiritismo e o druidismo que a gente recomenda que realmente o pessoal possa ler, estudar e refletir. E é bom lembrar que aqui a gente já está falando de Leon Denis com já os seus 80 anos feitos, né? O próprio Gaston vai destacar aqui que os leitores da Revista Espírita ficaram surpresos por não verem mais no cabeçalho dos números seguintes o habitual artigo do velho mestre. Já com 80 anos feitos, Leon Denis começava a escrever seu derradeiro livro, O Gênio Céltico. Como ele havia feito outras vezes, ele diminui a sua carga de trabalho para se dedicar à obra que ele escreveria. Então ele fez isso desde o depois da morte. A gente viu lá atrás que naquele ano do depois da morte ele fez pouquíssimas palestras para se dedicar às pesquisas, né, certamente muito trabalhosas, né, que ele tomava um tempo enorme. Aqui Gaston vai destacar também que Leon Denis estava aí quase cego, cheio de enfermidades, né? Então a gente tinha que levar em consideração essas limitações de Leon Denis. Então não dava para ele escrever artigo e pensar e se preocupar com a publicação dessa obra. Que importa, vai dizer Gaston, os meios lhe seriam dados, traziam-lhe as obras solicitadas, eram lidas para ele. Denis toma notas, estuda e compara os textos. A senhorita Beaumar fez o melhor que pôde para ajudá-lo em seu trabalho. Por via mediúnica, as mensagens lhe são transmitidas regularmente, aplainando o caminho que ele mesmo deveria aclarar. Eu vou ler aqui um pouco mais para frente. O que a própria Beaumar, citada aqui pelo Gaston Luce, é aquela que nós falávamos no estudo anterior, inclusive, que escreveu uma obra chamada Leon Denis na Intimidade, trazendo detalhes muito ricos ali dos seus últimos anos, porque ela que estava, né, como secretária, né, de Denis nestas ocasiões. E aqui um detalhe interessante. Já que Denis estava praticamente cego, a gente fala isso praticamente porque ele conseguia ver vultos, ver algumas imagens com muita dificuldade. Mas ele já não conseguia mais ler sozinho e nem escrever sem a vamos dizer assim, a ajuda da grade, né, para que ficasse escrito ali de maneira reta. E então, qual que era a tarefa que ele tinha? Primeiramente, construir o livro na sua mente. Então ele pensava, refletia, e só quem é muito organizado e metódico e com a mente brilhante, né, para conseguir fazer isso, né, de organizar tudo isso mentalmente. Que hoje a gente às vezes consegue fazer isso com um artigo, né? Você vai escrever um artigo, ou você vai gravar um café com espiritismo, né, Tarso? Às vezes você começa ali, ao longo do dia, você vai pensando no que você vai falar, fala, não, eu vou falar sobre isso, sobre aquilo. E quando você vai escrever o artigo, muito daquilo já está pronto na cabeça, você só passa para o papel. Mas é diferente de um livro, né? Então, escrever um livro, é óbvio também que ele não estava com o livro inteiro pronto, mas as grandes linhas, os capítulos, o que ele abordaria, o que seria o ponto central de cada obra, já estava ali mentalmente pronto e precisava apenas de desenvolver, né, obviamente com a ajuda da senhora Beaumar. Um comentário interessante sobre essa questão da memória do Leon Denis é no próprio Gênio Céltico. Ele fala que aqui, ó, ele fala assim, ó, por essas experiências repetidas, ele na verdade está falando sobre aqueles cantos bárticos que eles eram obrigados a decorar para recitar eles depois nas aventuras deles ali, recitando, né, os poemas. E aí ele falando que quando o mestre dele incutia ele para que ele gravasse, para que ele pudesse repetir depois, ele fala que a memória
por essas experiências repetidas, consegui dar à minha memória a destreza e a duração que dela fizeram o precioso instrumento de estudo e de trabalho que me seguiu em todas as minhas vidas ulteriores. E aí ele fala, inclusive, que depois ele teve muitas vidas com muitas vicissitudes, mas que mesmo assim ele conservou essas habilidades. Aí eu me lembro muito daquela frase, eu não sei se está no Evangelho, que fala que o gênio é obra dos séculos, né? Porque nada vem assim ao acaso, né? Tudo vem ali com uma prática constante, como ele diz, repetida, e que aí a gente vai adquirindo aquelas qualidades ali, aqueles talentos que a gente nunca perde eles, né? Mesmo, igual ele explicou, mesmo diante das vicissitudes de várias encarnações, após esse treinamento, ele ainda conservou aquela habilidade. Não, e é importante você destacar isso, Tarso. Eu vou até aproveitar a sua citação, que foi muito boa, que ela vai explicar 2 pontos, essa experiência de Leon Denis como um bardo, né? Ela explica a memória, né, para reproduzir aquilo que lê, estuda, ouve alguma vez e grava com uma certa facilidade, já que ele exercitava isso enquanto um bardo, na época lá, né, da antiga Gália, e explica também o estilo poético de Leon Denis. Que quando a gente pega as suas obras para ler, que você fala, nossa, Leon Denis escreve de uma maneira poética, de uma maneira bonita. Então, também dá para ser explicado pela reencarnação. Porque os bardos, eles eram aqueles responsáveis por reproduzir poemas, músicas, para outras pessoas. Lembrando que o ensino celta, ele era todo oral. Esse é um dos motivos assim, que a gente não tem acesso a tantos documentos, porque eles não preocupavam com escrever as coisas. Era todo ele transmitido via oral. Então ia se replicando aquilo, as tríades, né? E aprendia, replicava, ensinava, e Leon Denis era um desses. Ele ficava responsável pela parte dos poemas, das músicas, enfim, dessa parte mais voltada para esse aspecto belo do ensino. E aí a gente vê, ele reencarna e traz em si esse lado, a memória fantástica e o estilo poético. E o druida, já entrando nesse assunto então, porque tanto Leon Denis quanto Allan Kardec, eles foram celtas, mas o que se tem notícia é de que a encarnação que me parece que ela marcou mais Leon Denis é quando ele foi um bardo, como eu acabei de dizer. E o próprio nome Allan Kardec é uma referência que o professor Politeu Denizar Rivaio teve, de que ele fora um druida na antiga Gália. O druida já era o sacerdote, já era, vamos dizer assim, um religioso, né, daquele povo. E para ser um druida, Leon Denis vai trazer essa informação lá depois da morte, era necessário pelo menos 20 anos de estudo. Então não é assim, eu quero ser um druida. E a gente hoje quer pressa para as coisas, né? A gente quer tudo para ontem. E para você ter o título de druida, 20 aninhos de estudo. Pessoal, a gente hoje lá, você vai ser médico, você é advogado, você vai ser administrador, psicólogo, quer quanto tempo de estudo? 20. A gente não aguenta, né? Então a gente quer tudo muito rápido. Então olha o preparo que se tinha para formar um druida. E Allan Kardec foi um desses. E aí Gaston vai colocar então que o mestre, com admirável facilidade, edificava pedra a pedra a nova obra. E aí Denis conta também, vai ser citado aqui, a ajuda de Gabriel Gobron, que era um escritor que abordava alguns aspectos aí do celtismo, e ele visita Leon Denis, eles trocam ideias, certamente Denis aprende também com ele, e o próprio Gabriel aprende com Leon Denis. Ele externa para Gabriel Gobron o amparo do invisível que ele recebia, inclusive para fazer essa obra. Eu já vou adiantar aqui uma informação que era mais para frente, mas só para a gente destacar que o próprio espírito Allan Kardec foi quem incentivou Leon Denis a escrever essa obra. Um dos grandes incentivos que chegou para ele do mundo espiritual foi do próprio codificador do espiritismo, que certamente já acompanhava Leon Denis há muitos anos, não apenas em outras encarnações, como já foi falado aqui nesse estudo, em outros dias, mas depois de desencarnado, certamente
Kardec não agora eu desencarnei, não quero mais saber de espiritismo. Então Kardec ficou ali próximo, creio, daquelas grandes lideranças do espiritismo, incentivando, inspirando, e Denis vai reconhecer isso aqui num outro momento. O próprio Gaston vai falar algo que está escrito no livro, em que Denis diz: com efeito, foi pelo incentivo do espírito de Allan Kardec que realizei esse trabalho. É bom lembrar, o ano aqui era final de 1926, início de 1927. Leon Denis desencarnaria pouco tempo depois, deixando o movimento espírita, de certa forma, assim, meio que órfão, já que naquela época nós tínhamos várias figuras importantes do nosso movimento encarnadas, mas sem ainda grande destaque. Nós tínhamos encarnados naquela ocasião Herculano Pires, mas que só depois ganharia o destaque que ganhou. Deolinda Morim já estava encarnado. Ivone Amaral Pereira, Ivone, as primeiras obras de Ivone vieram em 1926, aliás, as primeiras mensagens. Só que ela só toma coragem de publicá-las na década de 50. Então, nessa ocasião aqui, Ivone ainda não era a Ivone que nós temos notícia, né? E depois, só para já adiantar aqui também, a Ivone, quando vai escrever Memórias de um Suicida, na verdade ela recebe o livro, ela escreve o livro, guarda na gaveta, e quem faz a revisão doutrinária do livro é Leon Denis, obviamente em espírito, e que vem encorajá-la para que ela fizesse a publicação de tal obra. Nós tínhamos nesta ocasião encarnado, como eu citei, Herculano, Deolinda Morim, Dona Ivone. Nós tínhamos o Chico Xavier reencarnado, aqui ele estava com 16 anos, mais ou menos. O Divaldo reencarnaria um ano depois, em 1927. Então era o momento do espiritismo em que Leon Denis se apresentava ali, com todo respeito aos encarnados da época, né? A gente tinha ali alguns nomes interessantes, como o próprio professor Bozano, Gaston Lúcio continuava encarnado, mas Denis era a grande figura do espiritismo e se encaminhava então para publicar a sua última obra. No mês de março, o manuscrito estava concluído. Era só remeter à tipografia essas folhas terminadas com uma pressa febril, como se Denis pressentisse sua próxima partida. E aqui o Gaston vai destacar que Denis passou o inverno normalmente, exceto um ligeiro ataque de gripe que o reteve na cama apenas alguns dias, e assim o seu trabalho não foi interrompido. Em março de 1927, ele vai escrever seu último artigo, intitulado Renovação. Quem tiver o livro, o CELD fez questão de pegar esse artigo e colocar como um anexo da obra. Então a gente vai fazer um estudo dele aqui nesse nosso espaço mais para frente. Mas o último artigo escrito por Leon Denis foi intitulado Renovação. E o Gaston vai trazer uma informação importante. A gente fala assim: William, mas eu adoro o assunto celtismo, druidismo, enfim. Eu quero saber mais a respeito. Essa obra, principalmente sob o ponto de vista espírita, é a principal, não tem dúvidas disso. Mas a gente poderia indicar, que o próprio Gaston vai dizer, que Leon Denis abordou sobre o assunto em outras obras, como Joana d'Arc Médium, O Grande Enigma, O Mundo Invisível e a Guerra, ele também traz alguns detalhes. No Depois da Morte, ele dedica um capítulo sobre a Gália. Então é importante a gente tentar fechar esses estudos, porque eles são muito ricos, demonstram assim como os druidas, o povo celta de uma maneira geral, eram espiritualizados. É claro que você pode destacar algo a se reprovar. Pode, tem algumas polêmicas inclusive a respeito disso, como os druidas sacrificavam pessoas. Aí Leon Denis vai abordar essas polêmicas, dizendo que algumas não são verdades, porque os grandes escritos que se tem sobre os druidas foram feitos justamente pelos seus opositores.
Então já pensou hoje, a gente for pegar no campo da política, alguém que é da esquerda escrever sobre a direita, e alguém que é da direita escrever sobre a esquerda. Então você tem que relevar muito as críticas que se faziam aos druidas. Só que eles eram tão poderosos assim, que a sua crença, que até os seus opositores ressaltavam algumas coisas a respeito. Então a coragem, por exemplo, Leon Denis vai trazer lá no Depois da Morte, e creio que no Gênio Céltico também, que é uma obra que eu li já tem mais tempo, ele fala que os gauleses, eles iam para as batalhas contra os romanos sem nenhum pinguim de medo de morrer. Tanto é que eles encaravam as batalhas como festas. Igualzinho a gente hoje, né? Se tivesse que ir para alguma batalha, tranquilo. A gente via nos filmes, aí o pessoal tem um medo. Nossa, será que você volta? Será que eu não volto? E filme de guerra é interessante, né? As despedidas, né? Os druidas iam tranquilo. E Denis destaca que isso não demonstra a coragem e a certeza da imortalidade na alma, mas ao mesmo tempo um certo até desprezo pela vida carnal, de que enquanto os romanos se equipavam de tudo que podiam para proteger o próprio corpo físico, cheio das armaduras, capacete, colete, tudo muito bem feito, os gauleses iam de peito aberto, sem roupa, assim, só com o mínimo necessário, e obviamente, por conta disso, eram facilmente abatidos. Então, foi uma das questões que fez com que os druidas praticamente desaparecessem, né, os gauleses desaparecessem, foi essa fragilidade no combate. Um detalhe interessante, quando eles iam para a guerra também, é uma cultura que hoje a gente não vê isso tão facilmente. Eles iam com tanta certeza que o corpo é só uma veste, que quando um colega de batalha tombava morto, você acha que eles iam perder tempo resgatando o corpo e sair arrastando o corpo no campo de batalha para levar de volta? Não. Deixava ali e ficou a roupa aqui, o espírito não está aqui mais. Então olha a certeza, a tranquilidade que eles tinham ao lidar com a morte, né? Às vezes de uma maneira até extremada, até, né, uma confiança até exacerbada que prejudicava, né, na perpetuação da tradição, da cultura. Lembro-me também de uma referência que Leon Denis faz, de que quando você tinha um celta prestes a desencarnar, já ali a gente brinca, né, com um pezinho para lá e outro de cá, mais para lá do que para cá, o que acontecia? Chegava alguém perto e eu falava assim: olha, já que você está desencarnando, já que você está partindo, tem como você levar um recado para o fulano? Então eu falo, meu Deus do céu, né? A gente faz isso, será? Primeiro que se a gente estiver diante de alguém que está prestes a morrer, a gente vai desesperar, né? Para começar a história, né? Desesperar, chora e quer sacudir o morto e volta, você não pode ir, fica comigo. Então era tranquilidade diante de uma desencarnação que estava prestes a acontecer. E segundo, é a confiança de que aquele indivíduo que habitava aquele corpo momentaneamente ia continuar vivo. E mais, ia se encontrar com quem já estava do outro lado. E mais uma vez eu trago essa reflexão para nós. A gente tem esse comportamento, essa certeza? É claro que, mas eu sei que eu posso mandar um recado eu mesmo, pelo pensamento. E pode, realmente. Mas é algo assim, a se destacar, né? É o que Kardec vai trazer na análise que ele faz também. De como os druidas, de como os celtas encaravam com tranquilidade e com certeza dessa continuidade da vida, até da reencarnação. Lembro-me de uma outra passagem até cômica que Leon Denis traz também para nós, de que eles tinham tanta certeza da reencarnação que eles chegavam a emprestar valores para receber em outras encarnações. Alguém faz isso hoje em dia? Vou te emprestar um dinheiro, você me paga na próxima, né? A pessoa botar receber, fala, não, beleza, né? Depois eu pago, né? Aí tem que reencarnar. Aí reencarna até parente para, de alguma forma, você restituir aquilo que foi contraído em outras épocas, né?
Então, é interessante. Estudar sobre os gauleses é algo que realmente nos chama a atenção e até nos motiva. A gente pensa, puxa vida, 2000 anos se passaram. É mais ou menos estudar sobre os cristãos primitivos, né? Você olha para a vida daqueles cristãos e fala, como é que tinham aquela fé e a gente agora está aqui nessa dificuldade? Como é que os druidas se comportavam desta maneira e a gente está aqui hoje com todo o conhecimento espírita e de repente vem a prova e a gente fracassa? É impressionante assim, mas não vamos desistir, não vamos desanimar. Estamos no caminho. Não sei se a passos largos ou lentos, mas a gente está no caminho aí, né? Aqui o Gaston traz um trecho que eu acho interessante do Gênio Céltico, que eu destaquei. Aliás, antes de entrar no trecho, deixa eu abordar o que a própria Claire Bumar vai nos falar da elaboração dessa obra, agora já com seu olhar feminino, com quem acompanhou, não só de muito perto, mas como quem participou, né, da construção dessa obra, mais uma vez enaltecendo algumas qualidades de Denis. E eu quero reforçar aqui, para nós que estamos, para quem acompanha, né, pela internet, quando a gente fala, né, do comportamento de Denis, não é para ficar bajulando, para ficar enaltecendo, é só para demonstrar que as dificuldades que a gente tem na vida não podem ser motivos para desânimo, né, para desistência e tudo mais, porque Denis tinha tudo para ter desistido. Pensa, 80 anos, né, uma carreira construída, tranquilo, reconhecido, elogiado, né, obras de sucesso publicadas, palestras que ele proferiu desde aos mineiros valões ali, pessoas simples, até palestras para a duquesa de Pomar. Então, é uma carreira brilhante e fala, não, gente, 80 anos, eu mereço descansar, né? Eu mereço curtir minhas férias aqui agora, meu aposento, minha casa, meu lar, minha tranquilidade, não quero preocupação. Então a gente destaca só no sentido de nos incentivar, nos motivar, né, a atividade. Aqui vai dizer então a Claire, já na obra Leondenina na Intimidade, só o pessoal da internet ficar procurando lá no livro, né, e não vai achar. Sua atividade cerebral se manifestava nos artigos para as revistas. 7 anos haviam decorrido desde a publicação de seu último livro, que é o da guerra, né? Então, O Mundo Invisível e a Guerra foi o último livro publicado. E a gente falou aqui de outros que viraram livros, mas que nasceu a partir de artigos, como Espiritismo na Arte, O Além, a Sobrevivência do Ser, tem Espíritos e Médios, enfim, vários deles. O espanto, portanto, foi muito grande quando, pela metade de março de 1926, o filósofo manifestou, de repente, sua intenção de escrever sobre o celtismo. Esse assunto sempre fora a grande paixão de sua vida intelectual. E quando o mestre pensou em dar uma forma concreta à sua obra, ela já estava semi-concluída em seu cérebro. Ele tivera que, desde há muito tempo, acumulá-la de atenção, alimentá-la. Só isso pode explicar a extrema rapidez com que ele nos ditou os primeiros capítulos. Claro que aqui, lembrando da que a gente falou antes sobre a questão da reencarnação dele de um antigo bardo. E um detalhe aqui agora do zelo de Denis, vai nos dizer Claire, ele enchia com sua escrita na grade numerosas folhas que corrigia após a leitura dessas correções sucessivas, resultava um novo manuscrito. O episódio que eu li aqui da grade agora me lembra de um outro relato da Claire, também nesta obra, que ela vai dizer, eu não sei se eu já falei isso aqui no outro estudo, que a minha memória não é tão boa quanto a de Denis. A gente às vezes repete o que já falou e que a gente já está acompanhando, fala, não, mas já falou disso, né? Não tem problema. Vai reforçando. A Claire
ela chega a falar num dado momento que a cegueira dele era tão delicada que teve uma ocasião em que ele, com o apoio da grade, uma grade metálica, né, com as linhas ali para ele escrever e formar a página, em certa ocasião ele escrevendo, aí ele chama a Claire para fazer a leitura e ele revisar o que havia escrito. Olha o processo dele, ele escrevia, como ele não tinha como ler o que escreveu, ele chamava a Claire para ler para ele. E aí ele ouvia e falava, não, tira isso, tira aquilo, coloca isso. Aí ele revisava a própria escrita. E num dia, quando ele chama a Claire e ela chega na mesa lá e pega o papel com a grade, ela olha, não tinha nada escrito. Certamente ela pensou assim, puxa, Leon Denis agora... Né? Pensou que escreveu e não escreveu, e ela ficou espantada, assustada, meio triste. Aí que ela olhou, o lápis de Denis estava com a ponta quebrada. E ele não tinha percebido. E aí ela pensou assim, né? Como é que eu vou dar essa notícia para ele? E aí ela avisa, fala, mestre, né? Era a maneira como todo mundo chamava. Tá em branco. A ponta do seu lápis está quebrada. Ela conta que foi um dos momentos em que ela viu maior abatimento na face dele. Porque pensa, Denis perdeu o fruto do seu próprio pensamento ali, né? Só que aí ela destaca, graças à sua memória, né, sem dificuldades ele escreveu aquilo que havia já escrito, mas o papel não tinha captado. Então é só para a gente entender. Isso foi bom, pelo menos para que eu conseguisse assimilar. Quando toda a gente olha aqui e fala quase cego, praticamente cego. Como é que é esse negócio? Quase cego, praticamente cego. Eu ficava curioso para entender qual que era o limite, né? Até que ponto isso impedia ele. A gente sabe que ele aprendeu o braille, já foi falado aqui, tudo mais. Mas eu imaginava que ele conseguisse pelo menos saber, opa, tá em branco. Mas pelo jeito aqui não. Não era simplesmente uma vista embaçada das letras. No papel ele não conseguia saber se estava ou não algo escrito. Então é só para a gente ter uma dimensão da cegueira. E aí, seu trabalho o preocupava dia e noite, vai nos dizer ela. E logo que chegava perto dele, dizia-me com vivacidade: o sinônimo que procuramos ontem para substituir e que não me agradava inteiramente, eu o encontrei na insônia. Então olha a preocupação dele, né? Ele, para evitar, isso é um cuidado que a gente tem hoje quando vai escrever algum artigo, né? Fazer alguma palestra, é evitar a repetição da mesma palavra. Isso torna cansativo a leitura, torna a obra mais sem tanta beleza. Então Denis está preocupado, não, isso aqui eu tenho que pegar um sinônimo. Às vezes ele pensava, não conseguia. De repente, lá altas horas da noite, a palavra vinha e falou, opa, achei. E aí certamente guardava na memória, esperava a Claire chegar para fazer a correção. Então são detalhes que a gente traz, né? Eu acho que é bacana saber. Ela nos diz também, por vezes ele ficava emocionado e encantado ao ver as dificuldades que seus amigos enfrentavam para lhe serem agradáveis. Então, ele, querido como era, todo mundo queria agradar, né? Pensa, querido, já bem velhinho, cego. Então, toda hora chegava um querendo fazer algum agradinho, e isso, obviamente, o emocionava. Ela vai destacar também em relação à obra que frequentemente tratava-se de fazer longas pesquisas que causavam obstáculos ao trabalho e o tornavam difícil, a tal ponto que o escritor deplorava a fraqueza de sua vista. Dizia-me ele, o que fui empreender agora para um velhinho da minha idade? Porém, esses momentos de desânimo não duravam muito e a enérgica natureza do octogenário rápido reagia a esse estado. Então é pra gente ver que até Denis de vez em quando sentia-se fraco, né? Desanimado, meio triste, às vezes pensava que não ia dar conta de concluir aquilo que ele havia iniciado, mas rapidamente ele, como a gente diz, né, sacudia a poeira e seguia. E em relação à obra, ele foi enviando ela para a gráfica, né?
chamada também na época tipografia, nas partes, primeira parte, segunda parte, terceira. E ela conta que chegou um dado momento em que ele tinha pressa para acabar logo. É aquilo que o Gaston falou na sua obra, que eu já falei aqui antes. É como se ele pressentisse a sua partida que estava para acontecer, né, a qualquer momento ali. E ela destaca então que pela terceira vez, no dia 31 de março, Leon Denis se encaminhou para a tipografia. Ele levava a última parte do seu manuscrito. Sentia-se que ele estava feliz, aliviado de um grande peso, com a ideia de que sua obra ia logo tomar uma forma tangível e que 3.000 volumes iriam pelo mundo propagar seu pensamento. Essa devia ser a última saída do mestre. Então, a última vez que ele sai de casa foi no 31 de março, justamente para enviar a última parte do seu livro para a gráfica. Bom, e aqui eu quero destacar duas coisas no que ela citou por último. Primeiro, em relação à quantidade de livros, né? 3.000 exemplares, mesmo hoje, quando a gente grava esse programa, em 2000, esse estudo, em 2020, é uma quantidade considerável, que poucos livros conseguem atingir, assim, principalmente em primeira edição. Então, normalmente, as obras hoje, elas têm uma tiragem de 1.000, e a gente pode afirmar que a grande maioria tem muita dificuldade para vender 1.000, a não ser que se conte aí com uma ajuda, um apoio dos grandes clubes, né, das grandes distribuidoras. Aí você consegue ter um número mais expressivo, mas para a época 3.000 livros realmente é de se admirar. Isso obviamente graças ao nome Leon Denis, né? Mesmo que o tema que ele abordou não é um tema que agrada a todo mundo, que nem todo mundo tem interesse por saber mais do celtismo, mesmo assim ele consegue esse número expressivo. E o outro ponto, como eu sempre brinco, é que se a gente quisesse ter aí algum feriado na tradição espírita, como se tem na tradição católica, deveria ser o 31 de março. Por quê? Nós temos 3 momentos importantes na nossa história envolvendo esse dia, porém em anos diferentes. O primeiro é 31 de março de 1848. É quando a gente teve o famoso episódio com as irmãs Fox, lá em Hydesville, nos Estados Unidos. Foi um momento tão impactante que o Arthur Conan Doyle, no seu livro A História do Espiritualismo, em que ele faz uma análise, né, desde Swedenborg, na verdade, século XVIII, e vai avançando ao longo da história, passa por Kardec e prossegue. Ele diz que esta data é como se houvesse tido ali uma invasão organizada dos espíritos. É como se os espíritos, de fato, sempre tivessem se manifestado, beleza, a gente concorda com isso, todos os livros sagrados dão conta disso, mas é como se essa data aqui fosse assim, galera, tá liberado, vamos invadir geral, que é o momento de invadir a Terra. E aí, então, a partir dessa data, 31 de março, é que dá início, lá em Hydesville, há um momento mais fenomênico da doutrina, que não começou em 48, foi em 55 com Kardec estudando, mas as mesas girantes que tomou conta da Europa tem a sua origem lá nesse 31 de março de 1848. Outro acontecimento envolvendo o 31 de março se deu em 1869, com a desencarnação de Allan Kardec. Então é um segundo momento assim desse dia. E o terceiro, então, é 31 de março de 1927, que é quando talvez um dos maiores autores espíritas, né, para mim o maior, né, tirando o codificador, encerra a sua trajetória, encerra a sua carreira, né, nesse campo da literatura espírita. Então, realmente são 3 momentos com intervalo interessante entre eles, mas que traz todos eles reflexões e, como diz o nosso Tadeu Schmidt fantástico, sabe o que isso quer dizer? Nada. É só uma coincidência, é só uma curiosidade, só alguém ainda vai querer falar assim, nossa, mas o que tem a ver? Tem nada a ver, gente, é só aconteceu nesses 3 dias aí, é só uma curiosidade mesmo. Não tem tanta coisa que se preocupar com isso, não. Um outro destaque interessante aqui que a Claire vai nos trazer
para a gente voltar para o livro do Gaston, é que durante todo o ano de 1926 e 27, seu devotado médium o havia mantido em ligação constante com seus amigos invisíveis. E Allan Kardec dava a cada quinzena as mensagens que figuram no fim de O Gênio Céltico. Então, quem lê O Gênio Céltico e O Mundo Invisível vai ver que além do que Leon Denis escreveu, além do que ele organizou, além do que ele havia pensado, a gente vai ter no final da obra vários e vários artigos do espírito Allan Kardec através do médium. E são artigos, né, Tarso? O Tarso conhece esses artigos, de uma reflexão muito interessante e às vezes muito profunda. Às vezes você lê assim e fala, nossa, mas eu não entendi isso aqui não. Que realmente ele faz conexões entre o budismo, o cristianismo e o druidismo, o celtismo, né, de como se fosse ali 3 vertentes, né, da revelação divina. Então realmente a gente recomenda bastante aí o estudo, né, desses artigos também. É claro que a gente vê ali agora uma vez me reclamaram assim, mas os artigos que Kardec escreveu e que está na obra lá são muito vinculados ali ao celtismo, ao druidismo. É como se Kardec não preocupasse com outras coisas. Fala, meu querido, mas a obra era sobre o quê? É sobre o celtismo. Então não dá para escrever de outro assunto que não seja o que a obra queria falar. Então o pessoal às vezes questiona, mas agora Kardec está muito bairrista, está muito preocupado. Gente, mas o intuito da obra era explorar o celtismo. Então você não dá para Kardec fugir muito do assunto, né, gente? Então é só uma reflexão que a gente tem que fazer para quem for ler os artigos, assim, nossa, não se assustar e achar que não era Kardec, algo que Leon Denis, primeiro, ele confiava muito no médium, e óbvio que ele passa ali pelo crivo da razão, e se aquilo que Kardec estava falando, se fazia sentido com o que ele havia já também estudado. E eu acredito que se Leon Denis coloca no livro, é porque merece a nossa confiança, não que Denis seja perfeito. A gente pode ler essa obra e ler várias outras e encontrar, né, algo que a gente discorde. Nossa, eu discordo disso aqui. Olha, beleza. Pode ser que você esteja errado e pode ser que Denis estivesse. Não tem problema, e isso faz parte, não pode idolatrar ninguém. Mas eu acho que se a mensagem está lá na obra como está, merece o nosso cuidado, o nosso zelo, a nossa análise e até também a nossa crítica, se assim alguém achar necessário. Também ressaltando que, como a gente já falou em outros estudos, né, a importância de se ver qualquer ideia publicada, não como algo que surgiu do nada, né, mas algo que, assim, é um pensamento daquele momento propício, que a humanidade está propícia para receber, ou seja, que tem bases para isso, né? E aquele pensamento que floresce naquele momento, mas floresce no sentido de já ter todo o solo, já ter tudo preparado para aquilo aparecer. Então, é claro que eu não conhecia o livro, O Gênio Céltico, mas é claro que a gente tem que também remontar essas ideias espíritas que estão ao longo da história, né? O espiritismo não está só, as ideias espíritas não estão só nas obras do Kardec. O Kardec ele faz um estudo com um rigor, ele faz um estudo com lógica, mas ele deixa claro também que essas ideias estavam espalhadas, né, pela humanidade, pela história, e muitas das coisas só eram ditas de formas diferentes, né? E aí aqui até tem um parágrafo que eu não sei, agora eu já estou meio perdido em qual parte que a gente estava, mas que se eu estiver antecipando é por causa exatamente disso que eu estou falando, que o Gaston fala, esse pensamento, que era o pensamento que o Leon Denis estava querendo expressar, era o seguinte: o espiritismo kardecista não é outra coisa que uma
não é outra coisa que uma adaptação das crenças dos nossos ancestrais à nossa mentalidade moderna, porque coincide exatamente com o druidismo e constitui um retorno às nossas verdadeiras tradições éticas, ampliadas pelos progressos da ciência e confirmadas pelas vozes do espaço. Então, mais uma vez, né, mostrando que essas crenças ancestrais, elas que dão origem a esse pensamento, e assim, e isso foi ao longo da história inteira, né? Assim, a gente não tem um salto, a natureza não dá saltos, né? Então que a gente remonte também a essas ideias que são originárias, né, as ideias espíritas, para que a gente até entenda um pouco como é que essa ideia surgiu, a antropologia dessa ideia, né? O pessoal fala antropologia filosófica, e isso é importante se fazer esse tipo de estudo, coisa que a gente hoje não faz. A gente pega algumas ideias que aparecem em livros mediúnicos como novidades, e sem a menor preocupação de se olhar se isso tem base na história, se isso tem base num pensamento de determinada época, e a gente começa a beber dessas ideias como se fossem verdades absolutas. E assim, claro que até desconsiderando a própria codificação, né? O cuidado que a gente tem que ter com as mensagens, com a questão mediúnica, a questão do filtro, de se analisar. Então, o Leon Denis fez bem esse papel mesmo de buscar as ideias, de onde estavam aquelas ideias ali em sementes ainda. E eu acho que o importante de ressaltar também sobre o celtismo, né, fazer o papel de advogado do Leon Denis, é porque é no celtismo que a gente encontra, igual o William falou, né, essa proximidade entre mundo visível e invisível mais constante e presente, né? Porque mesmo se a gente for pensar nas origens das religiões abraâmicas, dos profetas, dos judeus mesmo, você tem um contato com o mundo espiritual através desses profetas e dos sacerdotes, vamos colocar assim, só que ele é muito menos presente do que no caso do celtismo, onde eles estavam constantemente em contato com esse mundo invisível, né? Então, assim, e a filosofia, eles explicam todas as questões de reencarnação, principalmente, só que com uma linguagem figurada, né? Através de poesias, dos cantos bárdicos, o Taliesin é o mais famoso deles, e então é como o Espírito da Verdade diz, né? De que é chegado o momento das coisas serem restabelecidas em seus verdadeiros sentidos. Então, antes a gente vamos pensar numa humanidade extremamente primitiva mesmo, e que precisava de figuras de linguagens, de exemplos, de símbolos, para entender como funcionava a vida, como deveria ser uma conduta moral perfeita, boa. E aí agora a gente tem a coisa sendo explicada de fato. Por que reencarnação? Qual a importância dela? Igual a gente falou aqui o gênio é obra dos séculos. Então quer dizer que a gente não adquire assim um dom com a varinha mágica, né? Ele vem sendo adquirido ao longo de várias existências e por meio do trabalho, da pessoa empregando seus talentos e os desenvolvendo ali pouco a pouco, né? Então, se a gente for pensar mesmo, o espiritismo se parece demais com o celtismo. E aí é como Leon Denis fala também no Gênio Céltico, de que a única coisa que faltou no celtismo era o cristianismo puro, primitivo, dos primeiros tempos. Esse sentido moral que Jesus trouxe, do amor ao próximo, essa lógica, né? De que se você fizer ao próximo o que você gostaria que vos fizessem, então o mundo vai ser um lugar perfeito de se viver, né? E aí o espiritismo é a junção do celtismo com o cristianismo. Então, assim, é uma continuidade. A gente sempre fala disso, né? Que as coisas... É igual o Lavoisier fala da química ali, da natureza. Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma.
também, no sentido moral, nada se perde, nada se cria, tudo vai se transformando e sendo restabelecido em seus verdadeiros sentidos, de forma mais clara. A gente também vai expandindo, né? As palavras, o vocabulário, a linguagem, os conhecimentos, e aí a gente pode, através desses novos conhecimentos que a gente descobriu, relacionar com aquela lógica anterior que já existia nos nossos tempos enquanto humanidade primitiva, né? Mas é isso, acho que... Porque às vezes o pessoal leva muito o celtismo por um lado mágico, né? E quando a gente lê, quando a gente ouve falar sobre, parece mesmo muito mágico. É igual o sobrenatural, né? É porque a gente não conhece. Então a gente diz que é magia. Mas a verdade, assim, tem toda a explicação, vamos colocar, até científica, e não perde a beleza. Não é? Porque a gente gosta da magia ali por ela ser bonita. Só que à medida em que ela vai sendo explicada, ela vai se tornando, parece que, mais bonita ainda. Porque aí você pega a lógica da coisa e pra que ela está sendo feita, né? É atribuído aos druidas, pegar um outro ponto agora aqui também, a construção daqueles monumentos conhecidos lá em Stonehenge, não sei como é que é a pronúncia disso aqui, mas depois a gente pode até colocar algumas imagens aí na edição do vídeo. É mais ou menos como as pirâmides do Egito, né? Você não sabe muito quem fez, quando que foi feito e principalmente como que foi feito aquilo. Esses monumentos também, os dolmens lá de Stonehenge, passa por isso. Como conseguiram colocar pedras tão pesadas naqueles pontos ali, que inclusive a ciência estuda, que tem algumas mensagens ali, né, alguns estudos, né, em torno daquilo que realmente demonstra uma inteligência, não só em como transportar e colocar aquelas pedras, mas ali me parece que fala algo mais a partir de onde cada uma delas foi colocada. E aí, uma das ideias é de que isso tenha sido feito pelos druidas, pelos gauleses. Mas, repito, ainda está no campo da especulação e não tem ainda como, acabei de pesquisar aqui agora, não tem como confirmar, mas é realmente muito bonito. Eu, pessoalmente, tenho vontade de conhecer. E depois, quem quiser também entender um pouco mais sobre os druidas, ou entender assim, né, dentro do possível, aquele desenho animado que eu acho que tinha, né, Obelix e Asterix, aqueles são 2 druidas, são 2 gauleses, né, em desenho animado, que também acredito que tenha contribuído para manter viva, digamos assim, a chama, né, dessa cultura. Hoje, praticamente essa chama quase apagada, mas que a partir de alguns esforços ela se mantém ali e quem sabe um dia, né, venha a crescer. Há alguns eventos, né, sobretudo no país de Gales, que ainda é um país que mantém boa parte da tradição. Na Irlanda também tem alguns eventos culturais, tem alguns eventos anuais ali em que, vamos dizer assim, quem quer manter essa chama acesa se reúne e confraterniza. Então, que Leon Denis, né, dentro das suas limitações, possa contribuir. Eu, né, tenho a opinião pessoal de que esse livro, se fosse mais difundido, mais estudado, até mesmo na França, eu acho que ele poderia ser um elo interessante aí entre franceses, irlandeses, ingleses, né, galeses, que é do país de Gales, né, que estão às vezes descrentes, estão muitas vezes sem encontrar respaldo na religião que quase que por obrigação eles abraçam, e muitos deles caem no ateísmo. E talvez esse livro pudesse, se chegasse aos corações destes que eu citei, devolver para eles então a fé, a esperança, a vontade de fazer algo, porque acredito que essa obra ela tem muito que contribuir ainda, talvez não para nós espíritas do Brasil, repito, mas talvez para aqueles descrentes, que habitam os países que antigamente faziam parte ali da Gália. Bom, então é isso. A gente agradece a todos, que estão aqui com a gente no Grupo Espírita Leon Denis. Agradecemos também os internautas que têm sempre prestigiado o nosso estudo, lembrando e pedindo para que nos ajudem a divulgar esse estudo.
sempre publicado no YouTube do Grupo Espírita Leon Denis, também no canal canal Alimento da Alma, nos respectivos Facebooks, e a gente pode pegar o linkzinho lá e jogar no grupo de WhatsApp, né, do centro, desses grupos diversos que a gente faz parte aí, para ajudar que esse estudo, e mais do que ele, para que o pensamento de Leon Denis, né, seja mais conhecido e possa auxiliar quem quer entender um pouco mais, quem quer aprofundar num pensamento um pouco mais filosófico, e aí sim poder praticar, né, toda essa parte bela e moralizadora, no bom sentido, né, que a doutrina apresenta para nós. Então, muito obrigado, que todos nós fiquemos em paz.